Quem vai ficar no Banco Central? Quem é a pessoa que vai substituir o Campos Neto? Vocês sabem que o Banco Central ganhou, né, uma autonomia, ou seja, uma desvinculação do governo. O governo nomeia o presidente do Banco Central no meio do governo. Então agora é que o Lula vai nomear o presidente do Banco Central. O Campos Neto é o presidente nomeado pelo Bolsonaro. Bom, quem é que o Lula vai nomear? Todos os indicadores apontam para o Galípolo. Quem é o Galípolo? Hoje ele é o diretor, um dos diretores do Banco Central. Ele já está no Banco Central. Ele seria então o presidente. Talvez eu devesse deixar para falar do Galípolo quando ele for nomeado, que aí é que a imprensa vai estar perguntando quem é, quem não é. Mas eu vou falar agora. Eu vou falar agora porque vai haver um... Depois vocês avaliam, né? Quando chegar a época, vocês avaliam o que eu falei. Mas eu vou falar agora, é necessário falar agora. É que quando ocorrer a nomeação do Galípolo, talvez a imprensa conservadora, por enquanto ela não sabe quem é o Galípolo. Ela não se preocupou em saber quem é o Galípolo porque tem que ler. E quando se trata em ter que ler livros, esqueça a imprensa. Nossa imprensa é feita de conservadores que, mesmo sendo jornalistas, não leem mais nada, não estudam. E para saber quem é o Galípolo, não adianta percorrer os jornais, ele não tem uma trajetória nos jornais. Mas ele tem livros. Então eu sei quem é ele já há muito tempo por conta de livros. Função do intelectual é ler. Então a gente conhece. Então eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Vai acontecer que se descobrirem, né, se alguém aqui fizer uma resenha dos livros dele, ou alguém, se descobrirem, vão fazer um auê, principalmente os jornalistas conservadores e o mercado. Nossa, vão... Porque o Galípolo, como autor, como intelectual, como autor, como economista, ele tem 4 livros. Mas os 4 livros são escritos junto com o professor Beluso, da Unicamp. E é livro que você não consegue saber qual parte é, qual parte não é. É realmente a 4 mãos. Tem o tom do Beluso, porque a gente já conhece o Beluso. E o Galípolo, quando aparece, já aparece junto. Então a gente acaba não conhecendo direito o Galípolo, mas ele endossa. O livro também é dele. Ele está nas edições. Então um deles, o penúltimo, é de 2019. E o último é de 2021. O último é sobre o poder do dinheiro. Dinheiro como abstração real, que é uma expressão marxista. E o penúltimo é esse daqui, A Escassez na Abundância Capitalista. Luiz Gonzaga Beluso, Gabriel Galípolo. Esse aqui. Se isso aqui cai na mão dos jornalistas, eles não vão ler, o jornalista não vai ler. É incrível, né? O Brasil tá... O jornalista não vai ler, é ótimo, e não vai mesmo, eles não estudam mais. Mas eles vão querer encontrar alguém que fale para eles do livro, alguém vai falar, fazer uma resenha e falar. E rapidamente os conservadores vão fazer aquele auê. Porque o livro é francamente social-democrata. O livro é, em termos brasileiros, né, desenvolvimentista, diríamos assim. Ou, para vocês compreenderem em termos gerais, né,
O Galípolo, junto com o Beluso, na escola da Unicamp, embora o Galípolo tenha feito mestrado na PUC, é vinculado à escola da Unicamp do Beluso, ali está figurado um pensamento de cunho marxista, com as travessias pelo keynesianismo da social-democracia. De modo que a avaliação do capitalismo é uma avaliação que não tem nada a ver com a avaliação dos liberais. Em nenhum momento se diz aqui no livro que o capitalismo é a salvação, que o capitalismo é o melhor regime, que o capitalismo traz nada disso. A avaliação do capitalismo atual é de que ele é um capitalismo rentista, financeirizado, e que isso tem trazido, né, uma baixa na produção, uma baixa no emprego, uma baixa nos salários e uma disparidade entre ricos e pobres muito grande. Então a avaliação não é de ninguém que endossa o capitalismo como ele está aí. Mas também nem há a ideia do Galípolo, ou muito menos do Beluso, de que se pode voltar ao capitalismo dos chamados 30 anos dourados, do período do pós-guerra. Mas a avaliação geral, a maneira como eles contam a história do capitalismo do século XX e a situação, né, que nós passamos e estamos nela a partir dos anos 70 e 80, não fica em nada diferente daquilo que nós mesmos temos falado e daquilo que vai aparecer no nosso livro, pelo menos no Capitalismo 4.0. Ora, o nosso Capitalismo 4.0 ele não é um livro de economia, ele tem uma parte de economia no início, mas a segunda parte é completamente filosófica. Então a diferença é essa. Mas em termos de economia, a história que eles contam é a história que nós contamos. E aí vocês podem dizer, bom, então, professor, estamos no melhor dos mundos, o Lula vai nomear o cara certo. Bem, academicamente, talvez sim. Agora, isso vai mudar o quê? Eu vou dizer para vocês, gente. Em termos de curto prazo e talvez até de médio prazo, não muda nada. Simplesmente o Galípolo vai chegar lá e vai continuar esta política do Banco Central. A diferença que vai aparecer não vai ser para nós. A diferença que vai aparecer vai ser para o governo. Sendo o Galípolo e sendo o Banco Central daqui para frente, quando sair o Campos Neto, uma instituição que vai ser regida muito mais pelo colegiado dos diretores do que pelo próprio presidente, isso é uma tendência, né? Sendo assim, o governo vai ter condição de conversar com o Banco Central. Mas não pense que esta conversa vai trazer uma mudança brusca. Por uma razão bastante óbvia. Bastante óbvia. A maneira como as coisas estão equacionadas, a ideia de você trazer o pobre para o orçamento e o rico para o imposto não depende de Banco Central. E também não depende da Fazenda. Depende de como que Banco Central e Fazenda vão poder conversar com o Lula e depende de como que o governo Lula e o próprio Lula consegue fazer passar certas reivindicações dentro do Congresso. Em especial,
a segunda parte da reforma tributária, que é a que está agora no Congresso. A primeira parte organizava os tributos da nação, desorganizados já há 50 anos, e a segunda parte é a parte onde vai se tentar uma reforma tributária que traga o rico para o imposto e o pobre para o orçamento. E aí que a coisa ferve. Porque eu já disse para vocês que só tem duas saídas dentro do quadro institucional traçado. No outro quadro, outra saída. Mas dentro do quadro institucional traçado, ou se faz, né, uma oneração né, do imposto do rico e uma desoneração do imposto do pobre, ou se faz um imposto menor, né, no quadro dos produtos industrializados próximos da cesta básica. Ou é uma coisa ou é outra. O que vai vingar no Congresso eu não sei. Mas certamente a política de baixar juros não vai depender do Galípolo. Ela vai continuar dependendo das circunstâncias. E o que pode melhorar é que talvez governo e Banco Central tenham menos atrito e o mercado, todos nós sabemos, vive da especulação do atrito. Com menos atrito, menos especulação. E o Galípolo é bastante habilidoso no sentido de não criar especulações. Mas, na hora que ele for nomeado, vocês vão ver, vai aparecer o caos. O caos. Lula gastador. Juros serão baixados. Haverá derrama de dinheiro na praça através de crédito. E, portanto, haverá compras absurdas e inflação, porque todo mundo vai subir os preços diante da dinheirama que vai vir. É isso que vão espalhar. De modo algum, é isso que o Galípolo vai endossar. Basta ler. Mas nenhum jornalista vai ler. Daqui a pouco a gente volta.